Bem-vindos à quarta edição do podcast CIESP São José dos Campos. Para quem ainda não conseguiu, não teve oportunidade de participar, de estar nos ouvindo, o podcast São José dos Campos surgiu para trazer aí cada vez mais informação para a indústria regional, né? Nosso objetivo é trazer representantes do setor público e privado para que a gente possa ter uma conversa gostosa, trazer as informações relevantes aqui para a região. E hoje, especialmente, nós estamos com uma convidada super especial, e aí eu falo super especial, que ela veio super alinhada, inclusive, comigo. Parece que a gente combinou, mas nós não combinamos. Seja muito bem-vinda, Carla. A Carla é presidente da CCR Rio-São Paulo. É um prazer recebê-la aqui com a gente. O CIESP São José dos Campos é uma entidade que busca sempre estar promovendo as relações, né, com todos os stakeholders aqui envolvidos, né? E a CCR tem um papel fundamental para a indústria e para o setor econômico e para as pessoas que vivem aqui nas cidades da região. O CIESP São José dos Campos, Carla, ele é representação de José e mais 7 cidades aqui na região do Vale. Então, tem muito a ver aí com o trabalho também da CCR, que não estamos falando só de São José, e aí a gente estava comentando até um pouquinho antes, né, o quanto a Dutra ela é vida, né, é o pulmão, vamos dizer assim, né, de toda a logística aí do Rio São Paulo, né, na região sudeste. Então, queria te dar essas boas-vindas, seja muito bem-vinda. É isso, Carla, bem-vinda. Estávamos aguardando bastante, né, esperávamos aí encaixar as agendas. Que bom que deu certo hoje, então ficamos felizes de tê-la aqui conosco hoje. Eu que agradeço aí, né, Alexandre, Rodrigo, obrigada por receber a gente aqui. Né? Então, eu estou à frente liderando a CCR Rio-SP, que administra a rodovia Presidente Dutra, que é isso que você falou, assim, são várias cidades, né? São 34 cidades aqui no entorno da Dutra, mas não só isso, a gente também administra a BR-101, então eu sei que vocês têm empresas associadas que são de Caraguatatuba, então a gente também tem a BR-101, então a conexão hoje, quando a gente fala de conexão rodoviária Rio-São Paulo, necessariamente você passa pela CCR Rio-SP. Né, no contrato anterior, quando a gente administrava a CCR Nova Dutra, a gente administrava só a Dutra, e aí tinha, então, a Rio Santos, que também dava chegada no Rio de Janeiro, que não era administrado por nós. Hoje, nesse novo contrato, não. A gente administra os 2 corredores. Então, necessariamente, para você fazer de São Paulo a Rio, você vai ter o prazer de estar com a gente. Vamos começar pela obra, né? Porque eu acho que a gente está vivenciando. Eu tive a oportunidade, inclusive a gente estava também comentando, de escutar uma palestra sua no ano passado, quando ainda a gente não tinha a realização da obra, né? A gente estava ainda no projeto, você foi apresentar o projeto para os empresários e para a indústria. E eu fiquei muito, muito feliz de escutar você. Né? A gente vai ter a oportunidade de conversar aqui durante o podcast, mas a propriedade ali de como você trazia, né, o cronograma das obras e o propósito disso para a região. Então, assim, eu já vou te deixar essa pergunta, na verdade, é um pouco dessa atualização para você dar para a gente, né? Porque a gente está vivenciando agora, já de alguns meses, a gente já vem vivenciando a obra acontecendo. Então, fica à vontade aí para colocar esse ponto para a gente, essa atualização desde a última conversa que tivemos. Acho que assim, o primeiro de tudo é a gente entender como é que surgiram essas obras, né? Que foi um pouco do que está trazendo um pouquinho para quem não pôde acompanhar, né, esse evento que você falou, né? Que assim, o que acontece? Vou voltar um pouquinho mais até antes de falar das obras. A gente, então, está administrando essa concessionária desde março de 22, né? Quando começou, então, o nosso novo contrato de concessão. A gente é conhecido no passado pela CCR Nova Dutra, né? Então, a CCR Nova Dutra teve a sua história, né? Fez a modernização da Via Dutra. Só que aí, de passado, então, 25 anos e mais um ano, que foi o período que o governo estendeu o contrato para que fosse feita a licitação, a gente, então, voltou, né, ao mercado, ela foi novamente licitada, e aí a CCR novamente foi, né, a ganhadora aí dessa concessão, e aí, então, deixa de existir a CCR Nova Dutra e passa a existir uma nova pessoa jurídica, que é a CCR Rio-SP, responsável pela administração dessas rodovias que eu falei agora há pouco. Quando nasce um contrato de concessão, nasce junto com ele
que a gente chama de PER. Quem é o PER? É o Programa de Exploração da Rodovia, tá? E nesse programa, você tem listado quais vão ser as obrigações que aquela concessionária vai ter que fazer no nosso contrato em 30 anos. Né? Então, tem exatamente listado a obra que tem que ser realizada, quando ela tem que ser entregue. Para vocês terem ideia, assim, quando a gente está falando obra de arte para quem está na infraestrutura não é um quadro, não é um vaso, é uma ponte, um viaduto, né? Os engenheiros, eles são... É uma obra de arte. É uma não obra deixa de ser. Eu sou... Vocês usam isso né? mesmo? Não, é a nomeação, e se você for buscar no contrato de concessão, é obra de arte. Né? Então, viadutos, passarelas, todas as... Não, a faixa de domínio, a faixa de rolamento, não, isso é pista. Mas tudo que é construído, viaduto, passarela, é obra de arte. E vocês vão ver listado. Olha lá, gente, tá vendo? Muito né? bem, aprendendo aqui. Então, assim, você vê isso listado no contrato. Então, assim, tudo que a gente está fazendo, ela tem um motivo de acontecer, ela está vinculada a uma obrigação contratual que a gente tem para fazer dentro desse contrato de concessão. Todas as obrigações, elas têm prazo para finalizar. Isso tudo está detalhado, tintim por tintim. Eu tenho que ir do quilômetro tal, entregar em determinado ano. Então, tudo isso está muito claro, né? Vou falar dele para frente aqui, como o PER, que é esse Programa de Exploração da Rodovia, que todo contrato de concessão tem um. Não é só o nosso, não. Isso é um anexo do contrato, né? E aí o que acontece? No contrato de concessão da CCR e USP, o que a gente tem agora, as primeiras entregas são as entregas da região metropolitana de São Paulo. Quem chega na Dutra até a chegada de São Paulo também viu o que está acontecendo lá, né? A gente está assim, intensamente trabalhando lá. A gente, em 20 quilômetros lá, a gente tem 42 frentes de obra. Então, assim, se o josense acha que a vida dele está difícil, vai conversar com o pessoal de Guarulhos. Bom sucesso em Guarulhos. Que o pessoal lá tá passando por muito adaptação, né? E eu acho que, assim, eu sempre falo que não tem como a gente fazer uma entrega como o tamanho que está sendo feito aqui se você você vai, de alguma forma, interferir na vida das pessoas. Sem dúvida, não tem como. Não tem como. Né? Porque até a gente estava brincando, o Rodrigo até falou, a Dutra é a grande avenida de São José, né? E ela é de algumas cidades, assim como a de Guarulhos, é de São José, de Taubaté e várias outras, né? A gente até brincou aqui, até a cidade de Caçapava tem a Nova e a Velha baseada na Dutra e tal. Então, assim, o que acontece? Essas obras a gente tem, então, a gente está atuando agora, nosso trecho, a gente começou ali no trecho de Jacareí, né? Que vocês devem estar acompanhando, né? E aí a gente tem esse primeiro trecho que vai chegar até o Canebu, que a gente tem que entregar pelo contrato de concessão agora no ano de 2025. Então, quer dizer, essa obra ela não pode ser uma coisa... Ela tem que terminar em 2025. Tem que terminar em 2025. Tá. E assim, não é uma coisa facultativa. Okay. Né? A gente é obrigatório fazer isso, porque a gente tem que cumprir muito detalhadamente o cronograma do que é estabelecido lá. Então, assim, é um período que a gente sabe que envolve as pessoas, que muda um pouco a logística de cada um, né? Das empresas também, porque a gente entende o papel da Dutra, a gente está falando da principal rodovia do país, não tem jeito, a gente está falando da ligação Rio-São Paulo. Mas, assim, então isso afeta a logística, eu entendo perfeitamente isso. Mas depois de pronto, as pessoas vão ver um novo mundo. Então, assim, eu sempre brinco, né, que não dá para fazer omelete sem quebrar ovo. Infelizmente, a gente está nessa fase de quebrar os ovos, né? Mas, assim, a gente acredita que vai entregar uma coisa muito diferente do que as pessoas estão habituadas. A gente está construindo novas vias marginais nesse trecho. A gente vai fazer ampliação na capacidade da pista expressa. A pista expressa da Dutra vai receber mais faixas no sentido norte e sul, ou seja, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, quer dizer, vai ser uma transformação, a rodovia vai ser outra, né? E a gente vai entregar isso em 2025. Carla, isso tudo já entra no plano estratégico dessa nova concessão, com todas as obras, numa visão de longo prazo. É exatamente isso. A gente, só para você entender, a gente tem nesse PER que eu citei agora há pouco, ele tem listado quais são os cronogramas de investimentos, o plano estratégico, tudo que precisa ser entregue para a rodovia. E aí eu não estou falando só de obra, eu estou falando de uma série de coisas, muita tecnologia, então daqui a pouco a gente vai conversar, falar um pouquinho do que vem por aí. Mas, assim, tudo isso está detalhado. Só para você ter ideia, a grande concentração de obras da Via Dutra, ela está, não só da Via Dutra, mas da 101 também, nos primeiros 9 anos de concessão.
Nos primeiros 9 anos de concessão, nós vamos investir 1,3 bi todo ano para entregar essas obras. E aí, a partir do 9º ano, ainda tem algumas outras obras para serem feitas, e aí entra mais a manutenção e a operação da rodovia. Mas essa concentração de investimentos e mudanças radicais, vamos dizer assim, como a gente está vendo aqui em São José, isso acontece paulatinamente em toda a rodovia nos 9 primeiros anos. Você falou de tecnologia, vamos entrar nesse ponto, que Bora. eu acho que é super importante, né? A gente tem acompanhado aí o avanço, né, em vários setores, e não é diferente na construção, né? Conta pra gente um pouquinho do que essa obra prevê em eficiência para a rodovia, em melhoria na questão da tecnologia em si. O que está envolvido de inovação tecnológica para as pessoas que vão utilizar essa obra depois de pronto? Tá, o que acontece? Esse contrato de concessão, e o governo federal, quando licitou a Dutra, ele queria isso mesmo. Ele falou, olha, a rodovia mais importante do país merece o que há de mais... vamos dizer, atualizado que se pode ver no mundo. Então, tem coisas aqui que não tem no país ainda, não está funcionando em lugar nenhum. Por exemplo, cite exemplos. Por exemplo, a rodovia, a Dutra, ela vai ser toda iluminada. Toda ela vai ser iluminada. Como? Mas toda iluminada a LED, a rodovia toda. Ela vai ser toda... Assim, a gente não vai ter um trecho escuro da Dutra mais. Bom. Pensa no Retão de Jacareí, por exemplo. Tá bom. Isso, aquilo que vocês veem ali vai ser feito na rodovia toda, né? Então, assim, isso é eficiente, muito bom, por quê? Para a segurança viária, porque a gente tem, e é claro, né, que de estudos que quando você tem um trecho iluminado, os acidentes são reduzidos. Para a questão da segurança pública, né? Porque você tem iluminação que contribui muito. Então, assim, a gente brinca que a Dutra, depois de iluminada, a gente vai poder ver ela da lua. E vai mesmo, gente. A gente vai consumir mais energia do que muita cidade pequena. Porque para iluminar essa rodovia vai ser uma coisa fora do normal. E fora isso, a gente vai ter instalação do que ainda não tem em operação também, que são as câmeras de detecção automática de incidente. O que é isso? Depois eu até convido vocês para irem lá no nosso centro de controle, vocês conhecerem como é que a gente opera hoje, para vocês entenderem como é que a gente vai operar no futuro, tá? Como é que a gente opera a rodovia hoje? Né? A gente tem um centro de controle operacional e dali as nossas viaturas que ficam em inspeção 24 horas, passam e vêm todos os tipos de incidentes ou acidentes, são acionados via 0800, enfim, né? Então, via aplicativo. O que a gente vai ter daqui para frente? A gente vai ter câmeras de detecção automática de incidente. O que isso quer dizer? A câmera vai fazer esse trabalho. Ela vai ter essa inteligência artificial que, se ela ver qualquer coisa não ortodoxa, uma coisa diferente acontecendo na rodovia, ela vai apitar dentro do meu centro de controle e aí a gente já vai acionar a nossa viatura. Então, quer dizer, a gente hoje conta com a interação humana, né? A gente precisa ou a nossa viatura olhar, ou ter um rastreamento das nossas câmeras, ou o cliente fazer contato com a gente. Uma simples parada de um veículo no acostamento, é isso que você está dizendo. Isso aí. Se alguém parar no acostamento, a nossa câmera vai identificar que alguém parou no acostamento. Lógico que ela não vai entender se ele está parado, porque ele está em pane, mas vai chamar a atenção e vai disparar uma viatura para lá. Então, isso é uma coisa que não tem, e a gente vai ter isso em toda a rodovia. Né? Então, assim, essa é uma super tecnologia que está vindo por aí. Outra coisa que vem, né, nessa concessão, a gente já fez uma parceria com a TIM para fazer uma cobertura de dados para todo mundo que circula na rodovia. Para quê? A ideia é que a interação do nosso cliente conosco seja feita através de aplicativo, porque hoje tudo é aplicativo. Perfeito. Né? E que o nosso cliente possa acionar os nossos serviços por um aplicativo. Né? A gente quer evoluir a tal ponto de a gente ser quase, como vocês chamam Uber, você vê. Onde ele está, onde ele vai chegar mais rápido, quando ele vai chegar para você. Você já prevê quanto tempo você vai ficar ali. Isso tudo a gente está desenvolvendo para poder entregar. Só que você precisa, depende que o cliente tenha os dados. Né? Pô, o cara tem o celular, mas ele pode estar sem um pacote de dados, pode não ter pagado a conta, pode, sei lá, N questões, que pode deixar o celular inativo para a pessoa. Falta de sinal, falta de cobertura, né? Então, esse sinal ele vai ser disponibilizado, ele vai ser aberto gratuitamente para todo mundo que passa na rodovia. Eu vou conseguir me conectar ao Wi-Fi da Dutra para poder fazer as minhas interações enquanto estou viajando. E é isso aí.
Conosco, né? Muito E bem. assim, e o que é diferente do que a gente também tem hoje? Hoje você depende de uma operadora. Né? Então, o meu operador é Vivo, a cobertura é maior, a minha operadora é Claro, é TIM. Né? Você depende um Tipo pouco... de antena e operadora. onde você vai estar para você também. Exato. Né? Às vezes a tua operadora não tem Não cobertura. tá muito boa ali, algumas aí você vai tem, para outro lugar. Exato. né? Você fica sem sinal. Tem essa coisa do sem sinal. E essa questão desse LTE, que é mais do que um Wi-Fi, a intenção ele vai conectar todas as torres independente da operadora. Então a TIM, ela que vai cuidar de fazer as parcerias. Isso é uma definição, inclusive, da própria Anatel. Já existe esse serviço, né, de LTE. Ela vai fazer o roaming com as outras operadoras. Onde as outras operadoras ou a própria TIM não tiver cobertura, vão ser instaladas antenas para que, assim, o sinal vai ser infalível, vamos dizer assim. Então, isso é uma outra... E a gente não vai ter esses gaps aí durante a viagem. Isso. Então, essa é uma outra coisa de tecnologia que chega por aí. Então, assim, tem muita coisa vindo por aí. E acredito que a tecnologia também empregada na obra, né? No sentido de fazer a obra mais célere, com custo, né, que seja dentro do que foi ali pactuado, e também da condição ali, né, das pessoas que estão executando ali, né? Então acho que a tecnologia ela está envolvida também no processo de construção, né, no planejamento da obra. Sem mesmo. dúvida, a gente precisa, né, o tempo inteiro ficar buscando esse equilíbrio, porque assim, o que a gente quer buscar? Uma obra que seja feita o mais rápido possível, da forma mais segura, para quem está circulando na rodovia e para quem está trabalhando na rodovia. A gente tem uma super preocupação, canteiros enormes. De segurança com as pessoas que trabalham conosco. Então, a gente está sempre buscando isso, buscando essas tecnologias, buscando melhores práticas, vamos dizer assim, né, de engenharia, projetos, né, tudo que é possível ser feito para você fazer de uma forma mais rápida, segura, claro que com um custo o melhor possível, e sem contar também pensando nos insumos, porque muita coisa, né, eu sei que vocês têm um comitê de sustentabilidade aqui, a gente também tem... entrar nessa questão da sustentabilidade. Então a gente já te dei a deixa. É isso, acho que você falou da questão da Dutra iluminada, né? E aí o ponto aqui imagino que vocês pensaram nisso, mas vocês pensaram também nessa questão da sustentabilidade, né? De como que essa contrapartida no sentido de, ok, eu vou trazer a segurança, o que é preciso para as pessoas que vão utilizar a rodovia, mas eu também, né, eu vou estar tendo aí um consumo de energia importante, e como que eu vou olhar, e não necessariamente na questão da energia, mas como que eu vou olhar para o entorno, como que eu vou olhar ali para os benefícios que também com a obra, além dos benefícios que a gente vai sentir no deslocamento, mas o que pode ser sentido também para as pessoas que estão ali vivendo, né, em torno da rodovia. E eu acho que tem a ver com essa questão da sustentabilidade, né? O que a gente traz aqui a gente ter este compromisso como empresa, né? Hoje as empresas, de uma forma geral, elas estão olhando muito, né, de tudo que a gente executa, que é em prol de desenvolvimento regional, existe também a nossa responsabilidade social envolvida nesse projeto. Se você puder comentar um pouquinho disso. Eu acho que assim, no questão vamos dizer assim, da energia, para a gente falar especificamente da energia, que vai ser um consumo que a gente vai ter muito grande, a gente está fazendo todo um trabalho para que a gente faça esse consumo de energia sempre de fontes muito sustentáveis, né? Então a gente tem olhado aí muito para a energia verde, como é que a gente vai poder consumir essa energia de uma forma mais sustentável possível, né? A gente chegou a aventar a própria geração através de geração de painéis solares e tal. A gente abandonou um pouco essa ideia porque a gente não tem muito... Depois que a gente acabar as obras, para eu fazer uma fazenda solar, eu precisaria de uma faixa de domínio na rodovia, uma área para pôr essa fazenda. Eu vou construir tudo, não vai sobrar muito espaço para fazer fazenda. Mas ainda assim a gente vai, né, trabalhar com essas energias de fontes renováveis, né? E além disso, acho que uma coisa muito importante é que assim, um dos nossos pilares, aí, até inclusive listado no nosso contrato, é que nós temos a obrigação de neutralizar as nossas emissões. Vai ser a primeira rodovia carbono zero do país, tá? Então assim, quando eu falo carbono zero, o que acontece? A gente vai neutralizar o escopo 1 e 2, ou seja, aqueles que eu sou emissor. Eu não vou neutralizar a passagem dos veículos da rodovia.
Não é tá isso. dentro da sua, não tem como, e até como. porque Exato. quem está por dentro do setor da sustentabilidade, a questão automotiva tem até uma divisão. Quem é que tem que neutralizar as emissões? Quem distribui combustível, quem produz o carro, quem produz os pneus, tem toda mais complexo, tem uma discussão, né? Mas no nosso caso não, a rodovia vai ser toda carbono zero, ou seja, todas as nossas emissões, de escopo 1 e 2, sejam da questão de consumo de energia, nossa, e para iluminar a rodovia, das nossas viaturas, das nossas operações, elas vão ser neutralizadas durante todo o período da concessão. Muito bom. Muito bom, muito bom. Essa parte dos projetos futuros, né? A gente comentou um pouco do que tinha no plano estratégico para essa concessão. Acontecem surpresas no meio do caminho, novidades, outros projetos, alterações? Como é que funciona isso? Acho que tudo que acontece quando você administra um negócio desse tamanho são surpresas, né? Você fala surpresa. Acho que é todo dia, né, Carla? Não todo não? dia. Acho que não seja diferente. Eu acho que todo negócio... Ainda mais com um trecho tão longo, não tem como, né, gente? A gente hoje está administrando 626 quilômetros, quando eu estou falando entre Dutra e Rio Santos. É uma complexidade muito grande de rodovias muito diferentes. Sim. E assim, quando o contrato nasceu, com todos os investimentos que a gente previu e etc e tal, que foram previstos, não fomos nós que previmos, foi o governo que contratou uma série de consultores para definir o que as rodovias, as duas rodovias precisavam, a gente fica assim, como é que eu vou explicar isso? Quando a gente fez isso, a gente tem, então você tem um horizonte, você tem um plano, o plano é esse. Plano, né? O que você está planejado é isso aqui. Mas assim, como a rodovia ela é viva e ela interage, né? Que vocês volta a dizer, né? É a Avenida de São José. Sim. Durante a execução, durante o projeto, o que mais acontece são interações. Nossa, mas espera aí, isso aqui acho que não vai funcionar. Não aqui, vai funcionar muito bem aqui, entendi. não. Acho que tem que ser um pouco diferente. Então, assim, para isso existe também um mecanismo no contrato, que são as revisões quinquenais. A cada 5 anos, o contrato de concessão ele pode receber mudanças. Então, assim, mudanças ele pode receber a qualquer momento. A gente, por exemplo, já assinou o 7º aditivo, já estou no 7º aditivo de um contrato que tem 3 anos, porque coisas foram acontecendo e as mudanças, ele é vivo, o contrato é vivo. Tá bom. Mas, assim, à medida que se enxerga e se vê a necessidade de mudanças, isso é possível. Nessas revisões quinquenais. Então, a cada 5 anos isso pode acontecer. Isso acontece muito demandado principalmente por nós, porque a gente vê mudanças... Vou dar um exemplo para tornar a coisa mais tangível, senão vou ficar com uma coisa muito etérea. Tá. Quando a gente começou com o projeto daqui da região de São José, né, que o pessoal de São José não gosta dessa história, mas o fato é que o governo classificou como região rural, né? Então, assim, não fui eu, gente, não me odeiem. Se vocês forem no Pérez, vocês vão ver que tem a região metropolitana de São Paulo e o trecho que é de Guararema até chegar até o sul fluminense, eles chamam de região rural. Vou lá. Ok. Bom, licença poética, não fui eu. Não sou eu que estou falando que São José é região rural. Mas o fato é que quando isso surgiu, a gente então começou a fazer os projetos para implementar. E um exemplo, por exemplo, é quando a gente fez as marginais e não tinha uma agulha, por exemplo, para Century. Não tinha no projeto uma agulha para Century. E aí, quando a gente começou a falar, mas espera aí, a gente tem um centro ali, sim, que é a Century, logístico, com centenas de empresas lá dentro. Como é que você vai isolar esse pessoal da rodovia? Né? E para eles é importante porque a rodovia ela é uma via de 2 mãos, assim, né? Óbvio. Mas assim, ela tem, nosso papel é dar condição, né? Porque o nosso negócio vive da condição que foi dada. Perfeito. Entendeu? Então é uma troca de 2 mãos. Eu preciso olhar para isso e tentar adaptar isso. É o meu cliente, é como na indústria. Perfeito. Você vende um produto, você tem que olhar para o seu cliente e falar, peraí, meu cliente tá ali, como é que eu vou fazer? Vou fechar a porta para o meu cliente. E aí, como você bem colocou, são algumas empresas ali dentro, né, que precisam, e algumas milhares de pessoas indo trabalhar todos os dias. Exatamente. Então, assim, essas mudanças, elas vão acontecendo.
né, em menor ou maior grau. Em maior grau, elas acontecem nessa revisão quinquenal. Poxa vida, tem um viaduto que, não sei, X, na cidade de Arujá, que é a minha cidade, por exemplo, que precisa ser feito e que não está listado no PER. Então, isso aí é levantada, essa necessidade, por nós, ou normalmente é entre nós, mais comum, é a nossa necessidade por demanda, né, ou do poder público, né, que identifica isso por demanda pública. Para fazer, né, essa adequação. E como é que isso funciona? Todas essas alterações, elas são feitas através do poder concedente, que é a ANTT. A gente sempre brinca, né, que o concessionário é o zelador, né? A gente é o zelador. A casa não é nossa, né? A casa é, né, do governo federal, é um bem federal cujo o otorgado para cuidar disso é a ANTT, né, o poder concedente. Então, ela é que define se eu vou ter novos investimentos, se eu, na revisão quinquenal, se eu vou fazer novas obras ou o que quer que seja, e isso então... Isso está acordado junto com a política industrial do país, né? Exatamente. E aí isso vai acabar surgindo um aditivo de contrato de concessão, um reequilíbrio do contrato atual, porque é você inserir uma obra que não estava programada, né? Porque quando você participa da licitação e você dá o seu preço, diz, olha, o meu preço, no nosso caso, a gente pagou uma outorga para o governo federal de 1,2 bi e precificou os nossos investimentos e deu a tarifa que a gente achou que poderia ser feita dada de pedágio, ali você precificou tudo que você tinha que investir. Como qualquer negócio. Você faz um plano de negócios, como qualquer negócio que você vai começar, você faz um plano de negócio e fala, olha, para eu fazer essa indústria, nessa planta nova, eu vou precisar desse montante, qualquer coisa que mude isso, muda o equilíbrio daquele teu plano de negócio. Perfeito. A gente estava conversando também dentro desse período onde ocorrem algumas modificações, quer dizer, mais uma nova concessão de 30 anos, novos desenvolvimentos acontecem nas cidades, né? Nós temos hoje o nosso aeroporto em operação novamente, então toda essa ligação entre o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto de São José, os portos, como é que fica os desafios para a CCR para fazer essa conexão, né, multimodal de operações logísticas? Como é que isso funciona? Tá. Quando esse contrato foi feito, assim, como é um contrato de 30 anos, necessariamente você precisa fazer um estudo macro. A gente não consegue olhar para a rodovia especificamente, a rodovia vai ligar Rio, São Paulo. Não, ela recebe contribuições, vamos dizer assim, e ela contribui, né, com outros modais. A gente já era conhecimento nosso, o aeroporto de Guarulhos, que é o maior aeroporto da América Latina, já era de conhecimento nosso, né, estava mapeado São José dos Campos, né, em plena operação aí do aeroporto de vocês. Então, isso é mapeado ao longo dos anos, assim como os portos, né? A gente tem Porto de Santos, Porto de São Sebastião, tem no Rio de Janeiro o Porto de Itaguaí, que também é um porto super importante. Sim. Então, a rodovia, quando ela nasce, quando o projeto é concebido, tudo isso é levado em consideração. Não é à toa, então, assim, só para tornar assim, claro para vocês, o grande negócio deste contrato de concessão, o do contrato anterior, quando a gente operava a Nova Dutra, a gente precisava, então, tirar a Nova Dutra daquele momento de 26 anos atrás, que era uma rodovia sucateada, obsoleta, ela precisava ser modernizada. E isso a gente fez nos primeiros 26 anos. Agora, ela precisa crescer. Agora, o grande desafio dela é crescer de uma forma sustentável, de uma forma com a tecnologia de ponta, com uma e principalmente oferecer capacidade de desenvolvimento regional. Exatamente. Então, assim, só para você ter ideia, toda a rodovia aqui do trecho, vamos lá, de São Paulo ali, até quase praticamente na divisa, a pista expressa vão ter 4 faixas para os 2 lados. Então, aqui em São José, o que a gente vai ter? Deixa eu visualizar. O que vocês vão ver? Pera. O que nós vamos ter em São José? Se interessa. Assim, então, vamos lá, 4 pistas largas, aquelas porque eu peço para vocês, assim, calma, enquanto a gente quebra os ovos, porque depois o omelete vai ser bom, gente. O omelete, assim... De primeira. De primeira. Então, vamos assim, visualizar aqui, visualiza. 4 pistas. São 4 pistas cada sentido, né? Sentido São Paulo, 4 faixas. Sentido Rio, 4 faixas. Sensacional.
Novas vias marginais, porque hoje vocês têm vias locais, né? A grande parte de São José são vias locais. Sim. Novas vias marginais são mais 2 faixas de cada lado. Além das pistas locais. Então, o que a gente vai ter? Quando você olhar para a rodovia, ela vai crescer muito no seu eixo principal. Muito. São 4 faixas para cada lado. Mas, então a gente vai ver. Sentido, vamos lá, vamos para São Paulo. Vamos para São Paulo pela Dutra. Você pode ir pela pista express, né? Você vai ter um trecho de marginal, mais 2 faixas. Então, você tem 4 faixas, mais 2 faixas, mais via local. Você tem ali 7 faixas. Fluidez, hoje, segurança. Total. Então, assim, o que a gente vai entregar com esse contrato é exatamente isso. É a capacidade das pessoas terem previsibilidade de onde elas vão. Perfeito. Essa palavra, desculpa até fazer interromper. Essa palavra... ela é, assim, vem acho que como um acolhimento pra gente, um alento, não é nem acolhimento, mas porque é isso, previsibilidade é uma coisa que a gente não tem mais no estado de São Paulo especificamente, é muito aqui na região, né, de São Paulo, Rio, né, porque você nunca sabe o que vai acontecer, né, pode pegar um acidente, e ainda que a gente, né, quando você fala desse aumento importante, né, das faixas, ainda que tenha um acidente ou alguma coisa, ele não vai comprometer o fluxo, né, esse deslocamento. Então, você consegue, sim, trazer essa previsibilidade. Previsibilidade, acho que é uma palavra que eu acho que há tempos a gente não tem, como você comentou. Eu acho que, assim, para o setor de logística, isso é fundamental. Né? É fundamental. Perfeito. Né? Assim, ao longo dessa minha trajetória aqui, eu tive muita oportunidade de falar, né, com o pessoal de logística, os embarcadores, os transportadores. Sim. E assim, é o que eles mais buscam. Né? O que quem transporta quer? Chegar do ponto A ao ponto B, dentro do menor tempo possível, e que ele tenha com segurança e previsibilidade. É o que as pessoas buscam. E aí, o que acontece? Quando a gente tiver essa rodovia, né, desse formato aí pronto, o que a gente vai ter? A gente tem ali um tráfego na pista expressa, que é para quem está fazendo a longa distância. Né? Então, Rio-São Paulo, quem quer fazer Rio-São Paulo rápido vai estar na expressa. Tá. Né? Então, a pista local ela vai atender esse movimento. A Avenida de São José não vai ser mais a pista expressa. A Avenida de São José é a marginal. São as vias marginais, porque aí são as conexões de curta distância. Perfeito. Né, entre municípios ou dentro do próprio município quando a gente está no... pontos específicos para acesso da expressa, mas isso não afeta, quer dizer, você não... A ideia é que a gente tenha essa expressa, de fato, vamos dizer assim, segregada. Por isso que existem vias marginais, para você segregar o tráfego de longa distância para o de curta distância. E as marginais vão ter esse papel de também trazer a integração entre municípios, porque aqui a gente tem as características, né? São José, Caçapava, Jacareí, São José, Caçapava. Então, eu não tenho que pegar a expressa, não vou precisar pegar a expressa para acessar o município de Caçapava. A marginal começa em São José e vai até Taubaté. Então, nesses 3 municípios, nesse trecho, né, a gente tem outras marginais lá na região metropolitana de São Paulo, tem marginais no Rio de Janeiro, mas no trecho do Vale do Paraíba, você não vai ter necessidade de pegar a pista expressa se você sair de São José e você quer ir até Taubaté. Você não precisa ir pela expressa. Então, é bom para quem está no município, nesses municípios que pode circular, né, com mais acesso aos municípios mais facilmente, e ótimo para quem está na longa distância fazendo o transporte, porque a gente sabe que a Dutra é responsável por 50% do PIB passa aqui. Perfeito. Então, a gente não pode travar isso, né, o progresso do país. Então, é isso que a gente está construindo. É isso que vocês estão vendo aí acontecer. Sensacional. Antes, acho que de entrar nas outras, eu tinha comentado em off os materiais que estão sendo utilizados, é isso? Além da parte de não emissão, né, de carbono, tem... Tem, a gente está fazendo assim, tem duas grandes frentes. Uma é reaproveitamento do material do que a gente está desconstruindo, vamos dizer assim. Se a gente desmonta um viaduto ou mesmo pavimento, a gente então tritura esse material e faz um reaproveitamento desse material, né? Que eu acho que é uma coisa super importante, porque é o que eu falei lá atrás, né? A gente usa uma série de recursos naturais, e quando você faz o reaproveitamento desse material, você consegue não tirar tanto da natureza os recursos naturais e melhorar isso. E fora isso, assim, um outro ganho muito grande que a gente tem é no próprio um dos nossos grandes patrimônios é o asfalto,
né? A gente fala a rodovia, todo mundo pensa em rodovia, pensa em asfalto, né? É a utilização dessa mistura, porque a gente tem que fazer sempre recomposição do pavimento, né? Então, a gente, quando vai fazer essa recomposição, a gente normalmente faz raspagem, que na verdade chama fresagem, o termo técnico, e aí essa fresa, até então, a gente usava pouco nas nossas reconstruções de pavimento. E hoje a gente está desenvolvendo uma tecnologia, a gente tem um laboratório, que eu também convido, vocês têm que ir lá ver, tem várias coisas acontecendo lá no nosso site. E acho que podemos até fazer uma visita das empresas. Não, vai ser um prazer receber vocês lá. Então, assim, dentro do nosso site a gente tem ali um laboratório de pavimentos, que é o laboratório mais completo do país. Acho que só uma universidade mais no país tem um laboratório como aquele que a gente tem ali. E justamente para estudar, né, como é que a gente faz a reutilização desse material que a gente hoje tira do pavimento, que a gente está permanentemente recuperando. Então, pesquisa e desenvolvimento também estão envolvidos. É isso aí. Nesse processo, muito bom. Carla, eu vou virar um pouquinho a conversa, mas não saindo, porque para tudo isso acontecer, a gente precisa ter equilíbrio, né, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, né, e para que a gente consiga equilibrar os nossos pratinhos, né? Todo mundo tem pratinhos para equilibrar, uns mais, outros menos, e eu entendo que você tem alguns, né? Tem umas travessas também girando. E eu acho que eu queria te fazer essa pergunta mesmo, né? De ser mulher, e aí eu não estou trazendo a questão do feminismo, não é esse o ponto aqui, né? Mas a gente mulher, a gente tem essas responsabilidades, né? Mais incluídas na nossa rotina, diferente, né? Do que a gente historicamente aí acho que o mundo está passando por transformação, mas inevitavelmente a mulher acaba tendo um excesso de atividades, né, no nosso dia a dia. E uma pessoa que está numa posição de presidência de um grupo, que está cuidando de projetos tão estratégicos para o desenvolvimento de um país, como que equilibra tudo isso, né? A vida pessoal, a vida profissional, e consegue, né, trazer essa energia e esse olhar aí para a continuidade, olhando para frente aí, fazendo esses equilíbrios aí ficarem perfeitamente equilibrados. Não só estar equilibrado, mas passar esse equilíbrio para suas equipes. Né? Também, boa, é isso, né? Porque é importante. Eu acho que tudo se resume, eu acho que assim, dentro da empresa e na casa da gente, eu acredito muito em trabalho de time. Sim. Eu realmente acredito nisso, gente. Ninguém consegue fazer nada sozinho. É impossível. Tudo que a gente está realizando aqui, meu Deus, assim, nós somos um time de 1.100 pessoas. Eu sou uma pessoa desse time, mas eu sozinha estou longe de conseguir fazer o que a gente está se propondo a fazer, o que a gente está fazendo, e mais 1.000 funcionários terceiros, enfim, é muita gente. É equipe. Na casa da gente não é diferente. Assim, para mim, e aí a minha história, né, funciona porque eu tenho parceria em casa. Eu acho que quando você tem um equilíbrio em casa e você consegue, né, o meu marido também, hoje em dia não mais, mas também é ex-executivo, então sabe muito bem como é que é a vida do executivo, não é uma vida fácil, a gente é super tomado aí por responsabilidades que às vezes estão muito além do que a gente programou, tudo que a gente não consegue é programar, né? Então eu acho que assim, o trabalho de equipe, se eu posso dizer que eu tenho tido sucesso, e eu quero acreditar que eu estou tendo sucesso no que eu estou fazendo, né? Tanto na minha casa, eu tenho 2 filhos, né, criados, um filho de 15, um filho de 25, uma filha de 15, estão vivos, gente, isso é um ótimo sinal. Eles estão bem, estão saudáveis, então alguma coisa, são ótimas pessoas, então alguma coisa eu fiz direito, né? Então, eu acho que assim, lá em casa como aqui, eu reputo muito a isso. Porque, assim, a gente tem uma rotina realmente extenuante, né? Você está pensando em 1.000 coisas ao mesmo tempo, 1.000 coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, e assim, e o telefone está tocando o tempo inteiro, mãe, me manda um pix para eu tomar um açaí, né? É isso, né? A vida da gente é exatamente isso. Né, e eu acho que primeiro de tudo é a parceria, né, tanto dentro da empresa, a minha equipe é maravilhosa, assim, eu acredito nessa equipe profundamente, eles são ótimos,
são parceiros, me ensinam muita coisa, são sensacionais. Uma equipe muito multidisciplinar, com várias inteligências. Eu acho que isso é fascinante. Essa diversidade também. Não fascinante. adianta você ter uma equipe que pense igual ali, todo não mundo. Adianta, não adianta. Você não vai assim, trazer criatividade, fluidez. Eu né? adoro a diferença. Eu adoro gente diferente. Eu adoro. Né, você fala, poxa, mulher na liderança, eu acho que é bacana, é uma coisa desafiadora, é uma coisa nova. Né? Acho que na infraestrutura é super novo. Sim. Né? O que eu estava falando quando a gente estava falando ali lá fora, eu sou a primeira mulher a administrar essa concessão, é um super desafio, é uma super responsabilidade, eu sei, né? Eu sei que muitas mulheres olham para mim e falam, nossa, né? Mas não é nada fora do normal, eu acho que assim, eu acredito muito nas pessoas, independente do gênero, eu acredito na capacidade e nas inteligências multidisciplinares. Independente do gênero das pessoas, pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser outros gêneros, Sim. Enfim, eu acredito muito nisso. Se a gente acreditar nas pessoas e der, né, espaço, oportunidade para as pessoas se colocarem, para cometerem os erros honestos, eu acho que assim, né, acho que todo mundo tem direito a errar. Errar uma vez é normal, eu vou errar duas, a gente vai começar a pensar, meu amigo, errou duas vezes a mesma coisa, vamos lá, né, vamos se ligar. Mas acho que assim, eu acho que eu acredito muito nessa diversidade, não só na liderança feminina. Eu acho que a liderança feminina, talvez eu possa atribuir aí a minha visão, talvez um pouco mais sensível para poder olhar para essas diferentes opiniões e aceitar isso de uma forma mais suave, talvez, não sei. Mas vejo muitos homens também com essa capacidade maravilhosa. Então, eu realmente acredito que é muito mais o indivíduo do que né, o gênero. E mulheres nos inspiram e homens também nos inspiram, mas sem né? dúvida. Eu tenho também grandes exemplos aí. Mas eu vou puxar um ponto que você trouxe que eu achei engraçado, né? Você passa um Pix, mãe, passa um Pix. Você tá numa reunião super importante, resolvendo um problema muito sério. Então, eu vou trazer o que aconteceu hoje para trazer trazendo esse exemplo, para trazer um pouco do que a gente está vivendo atualmente, né? Tava numa reunião fazendo uma apresentação hoje mais cedo, de repente chega a minha filha, mãe, pelo amor de Deus, eu tenho um negócio no meu olho, entrou algum fiapo no olho dela, tinha um negócio pra ter, ela não conseguia tirar. E aí ela entrou na câmera, todo mundo viu ali sobre isso. Para eu tudo. Falei, dá licença um minutinho. Mas o que eu trago isso, né? Fui lá, né? Tirei o cisco, acolhi, trouxe, né? Falei, mas a compreensão, por que eu trouxe esse exemplo? Porque o mundo também está mudando e transformando, né? A gente não pode também chegar de uma vez de colocar tudo do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa. A gente tem que respeitar o processo de evolução das pessoas e do desenvolvimento humano mesmo, né? Então, do desenvolvimento humano. E essa ação, né, que você comentou do Pix, de ela chegar pedindo esse socorro, hoje a gente tem líderes que entendem, pessoas que estão no nosso dia a dia, que são sensíveis, são flexíveis. Então, a gente tem um mundo no trabalho, no mercado de trabalho muito mais flexível e adequado para esse tipo de situações que a gente não tinha, e não faz muito pouco tempo, né? Então, acho que a gente tem avanços importantes, que a pandemia foi um divisor de águas nesse aspecto, né? Que trouxe ali um olhar para a pessoa e para o profissional. Você tinha que juntar as duas coisas. E a gente tem aprendido muito nesse desenvolvimento, né? E eu acredito mesmo também, a gente troca aqui muito aqui, eu, como você, tive essa experiência recente de ser uma liderança feminina, que foi acontecendo aos poucos aqui na regional, né? E a gente vem trazendo, né, Rodrigo, esse trabalho muito em conjunto, que não é a Alexandra, é o Rodrigo, enfim, são várias pessoas diversas que compõem, né, esse trabalho de construção de um olhar diferente para o que tá sendo feito, entregue aqui pela indústria. Então, acho que essa questão da diversidade, seja homem, seja mulher, seja o que for, né? A gente tem ali, a gente vai ter sempre ganho de criatividade, de desenvolvimento ali no nosso processo, né? Esse processo inclusivo, ele tem que continuar, né? E que a gente consiga, né, ter líderes mais conscientes nesse sentido. Compor com tudo isso.
Mas eu acho que a gente está no caminho certo, né, gente? Eu acho que a gente nunca teve... Acho que quando você falou da pandemia, eu realmente acredito nisso, que o mundo teve um aspecto muito negativo, não tenha dúvida, né? Para tudo, as empresas, as pessoas, infelizmente, muitas vítimas e tal. Mas se teve um aspecto, é que acabou, parece que humanizando um pouco as pessoas. Saber que existe, né? Existe vida junto com o trabalho, essas coisas acontecem. E que você não precisa ser sempre forte, né? Você pode também, inclusive... Eu entender o outro lado. Entender o outro lado, trazer alguma fragilidade, alguma insegurança que você... Empatia eu acho que é essa questão, né? E eu acho que uma outra coisa que eu percebo é que, assim, também as equipes agora estão vamos dizer assim, ficando cada vez mais jovens. Né? Verdade. Então, o pessoal, a juventude, o pessoal que vem por aí, as equipes que vêm se formando por aí, eu falo isso porque, por experiência na empresa e na minha casa, porque eu tenho um filho de 25 anos, como eu falei. Então, assim, essa nova geração, eles querem mais da vida. Eles querem vida também. Né? Eles querem trabalhar, eles querem se realizar, eles querem fazer carreiras como as nossas, mas eles querem mais, eles querem viver, eles querem tudo. Né? Então, acho que assim, é uma forma, eu tenho aprendido muito com essa galera que vem por aí, sabe? Além disso, nessa nova geração, porque eles vêm com outro olhar, eles se preocupam muito menos com ter. Parece uma coisa filosófica, mas não é não. Por exemplo, meu filho, por exemplo, eu falei, nossa, fez 18 anos, vou comprar um carro, pô, era meu sonho. Eu não quero um carro, imagina, por que eu vou gastar dinheiro com carro? Comprei o carro. Ah, você comprou o carro? Comprei o carro, dei o carro. Cheguei, obrigado, mãe. Depois de um ano, falei, mãe, você não quer vender meu carro? Falei, me dá o dinheiro, mãe, eu não preciso desse carro, não. Eu vou andar de metrô, ele mora em São Paulo. Pô, de metrô, um trânsito miserável, eu não quero esse carro, não. Eu vou andar de metrô. Quando você visitar a sua namorada, que mora em Alphaville, Alphaville, eu vou pegar trem, não sei onde, depois eu pego um metrô. Enfim, a vida dele é isso. Então, ele não tá nem aí. Se ele tem um carro, se ele tem um status. Na nossa época, na minha época, pô, quando eu tirei carta, no mês seguinte eu quis um carro. Então, é o status de você ter um carro, de você chegar na casa da sua namorada com um carro, não, ele chega na namorada dele de trem. E ele só quer chegar mais rápido, é diferente. Melhor do que chegar... Para viver, é o que você disse, ele viver mais. Eu vou ter mais tempo com a minha namorada, se eu for de trem, do que se eu tiver o meu carro, chegar todo lindo, glamouroso, mas eu perdi tempo de vida. E eu acho que isso que eu tenho aprendido com esse pessoal, eu acho que isso vamos dizer assim, o segredo da gente conseguir equilibrar esses pratinhos, que é de onde a gente começou. É você pensar também nesses pequenos espaços onde você pode viver um pouquinho. Com qualidade. Com qualidade. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Muito bom. Que mais? Legal. Que mais que você coloque aí para Carla em relação a essa questão da liderança? Eu acho que você, como gestor, né, você já teve algumas experiências aí com pessoas ali no dia a dia da indústria que a gente começa a olhar e falar... Eu vou até, antes de você colocar, eu vou até trazer um pouco, né? Acho que o maior desafio, eu como empresária, Carla, há 20 anos, não tive oportunidade de ter grandes equipes junto comigo. Tinha equipe ali, né, de consultoras trabalhando. E quando eu, né, pude também ir para o outro lado da indústria, eu vi que os desafios que a indústria me trazia estavam ok, né? A gente sabe que a gente consegue tecnicamente trazer ali, endereçar e vamos lá, vamos resolver. Mas o maior desafio que eu tive foi gestão de pessoas. E isso é um aprendizado constante. Ele não termina, o desafio continua. Aí eu vou em reticências, aí agora eu preciso trazer. Aí, porque eu acho que esse é um ponto que é o maior desafio das empresas de uma forma geral, né? De como lidar com diversas, como você comentou, com a diversidade, mas trazer aí... o significado de propósito, né? Para que a empresa não trabalhe o CPF, mas trabalhe o CNPJ, né? Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que esse é o grande desafio de todo mundo.
né? Eu estou lembrando aqui, né, que mais cedo a gente tem um programa dentro do grupo CCR, que assim, o CCR tem uma visão bem bacana para a questão da liderança feminina, né? A gente tem a meta, inclusive, de ter 50% de liderança feminina no grupo, tá? Então a gente tem essa meta, é uma meta que vale ponto, ou seja, é nossa meta de bônus, a gente tem obrigação de ter essa liderança e a gente tem buscado essas mulheres no mercado, né, para compor, né, compor aí o nosso grupo de líderes. A gente tem tido bastante sucesso, mas ainda as mulheres, algumas vezes a gente tem passado, principalmente na questão, por exemplo, quando eu penso na engenharia, algumas questões até técnicas que precisam ser desenvolvidas, mas as mulheres, assim, a gente tem encontrado mulheres maravilhosas para contratar em todos os setores. É uma coisa... Vocês não estão tendo essa dificuldade, então? Eventualmente, sim. Tá. Eventualmente, sim. Nas vagas, por exemplo, mais técnicas, que eram mais do passado, mais masculinas, a gente ainda tem um pouco de dificuldade. Tá. Mas ainda assim a gente tem feito um sobre-esforço, porque a gente quer compor essas vagas com mulheres, né? Para a gente ter realmente uma liderança. Esse percentual é alto. 50% de mulheres na liderança é muito alto, né? A gente tem um desafio muito grande aí para a gente desbravar e conseguir essa meta. Sim. E aí um dos projetos que a gente tem dentro da CCR, e esse projeto na verdade foi voluntário, não foi um projeto da CCR, é um projeto chamado Elas, que são justamente mulheres que são líderes na CCR, que são mentoras de outras mulheres, né? E aí esse ano, esse projeto já acontece há algum tempo, e esse ano me convidaram se eu poderia ser mentora, fazer mentoria, né, de duas das nossas já líderes, né? E aí, eu estava hoje, tinha uma reunião com essa mentorada, né, de manhã. Que legal, é um privilégio, né? Foi muito legal, assim, e é uma mão de duas, é uma via de duas mãos, a gente recebe muita coisa por ser área diferente e tal, e uma visão diferente, você consegue ver a empresa de um outro ângulo, com a visão feminina, mas de um outro ângulo, do qual o espaço que eu não ocupo mais, é muito importante para mim poder ter essa visão. E aí eu estava conversando com ela e o problema que ela me trouxe foi justamente isso. Ela falou, Carla, e a liderança? O mais difícil... Não, na parte técnica eu tô ok, porque ela é uma líder recém-instituída, né? Ela vai ser agora instituída coordenadora de uma área tal, de uma das nossas plataformas, porque a gente tem 3 plataformas do grupo, que é rodovias, mobilidade e aeroportos. Ela está na plataforma de mobilidade. Tá. E ela falou, Carla, ok, eu estou me sentindo confortável com a parte técnica, mas e a liderança? E gente? Eu falei, gente é gente. Gente é outra coisa, entendeu? Gente é outro desafio. Mas eu acho que assim, o segredo é, primeiro, que eu falei para ela, né? Vou falar para vocês exatamente o que eu disse para ela. Eu acho que a gente não querer colocar todas as pessoas dentro da mesma caixinha. Né? Todo mundo tem que se encaixar naquele pré-requisito. Então a pessoa tem que ter aquela formação acadêmica, aquela aparência física, aquela forma de se colocar. Perfeito. Não vamos. Quanto menos você colocar as pessoas em caixinhas e enxergar o indivíduo, mais fácil vai ser para você liderar essa pessoa. Porque assim, se você faz um preconceito, todas as pessoas da minha equipe vão vencer dessa forma. Primeiro que você vai ter uma equipe que não vai pensar de uma forma diferente. Você vai ter uma equipe zero, vamos dizer assim, com capacidade de soluções diferentes. Porque toda equipe pensa do mesmo jeito. Se você quer que todo mundo seja igual, a solução vai ser sempre a mesma. E, gente, se você quer uma solução diferente, não dá para fazer a mesma coisa. Você tem que fazer uma coisa diferente, né? Então, eu acho que assim, o grande desafio de gente é a gente, e dá trabalho, é você guardar um pouco o seu preconceito, como as coisas têm que ser, como as pessoas têm que ser, e entender como elas de fato são, sem você projetar suas expectativas nas pessoas e trazer delas aquilo que elas têm de melhor. É nisso que eu acredito, porque aí você consegue, volto lá atrás do que eu falei, você trazer aquilo do indivíduo. E aí todo indivíduo tem qualidades positivas e negativas. Então, assim, tenta entender aquela pessoa para trazer para você só o que é bom. Não quero te dar mais um pratinho, não, tá? Não. Não vou te dar, mas vou te deixar um convite. Nós temos o programa Elas da Indústria, da Fiesp, que é um programa de mentoria, né? Então, a gente, para mulheres na liderança. Então, esse ano já está acontecendo. Tem muitas mulheres de lideranças de todo o país participando da mentoria.
E é um programa que a gente realmente busca profissionais, né, que estejam, né, neste lugar que você acabou de colocar. Que tem sido uma experiência, a terceira vez que eu estou participando do programa de mentoria, e sempre é, como você comentou, uma experiência que é uma via de duas mãos, né? Que a gente consegue aprender muito e a gente olha às vezes para aquele relato, para aquela angústia ou aquela insegurança que a pessoa coloca e fala, poxa, mas está tão simples de resolver, né? E a gente tenta, a gente poder fazer esse movimento, né, nos ensina muito mais, porque você fala, poxa, não, mas eu não tinha entendido algumas variáveis ali que compunham, né? Então, muito bom. Então, a gente deixa esse convite para você, que o Elas da Indústria é um programa estadual. Nós temos o nosso pedacinho aqui no CIESP de São José dos Campos, que é o Elas da Indústria Vale, que é um programa na operação, que aí CCR também pode estar presente neste programa, e aí está também convidada, porque a gente capacita mulheres para estarem trabalhando nas operações das empresas aqui da região. Eu queria que você, não sei, Rodrigo, se você quiser dar uma mensagem aqui mais para a gente finalizando já a nossa conversa aqui hoje, mas do meu lado aqui eu fiquei muito, muito satisfeita de poder, primeiro, né, recebê-la aqui no CIESP de São José. É realmente um privilégio para nós receber a presidente da CCR aqui. Como eu te falei, eu já tive a oportunidade de conhecer você num outro evento, mas tenho acompanhado a sua trajetória. Então, eu fico bastante feliz, né, de você estar aqui com a gente. E poder, né, trazer essas informações para a população de uma forma bem clara, né, trazer qual vai ser realmente o benefício. Vamos focar no futuro. Esses imprevistos, eles são... essas situações, elas são realmente temporárias, mas o novo, né, vai ser muito bom para nós. Então, acho que essa mensagem, você tem a oportunidade de poder falar, né, a população escutar, né, de você, qual o propósito do projeto, né, e o quão estratégico isso é para o desenvolvimento da região e do país, que é o que você falou, 50% do PIB passa pela Dutra. Então, é muito importante, foi muito bom tê-la aqui. Muito bom, muito bom. Também fiquei bastante feliz. Acho que a gente já discutiu, passou aí tanto pela parte de estrutura quanto pela parte de liderança. Tem uma líder em casa ali que está também abraçando seus anseios no âmbito de empreendimentos, né? Uma filha de 19 anos. E um pouco do que a gente percorreu ali no artigo que você colocou no LinkedIn, né? Parte dessa vulnerabilidade, de você saber os seus pontos, reconhecer as suas habilidades, mas também trabalhar com isso de uma forma aberta, né? Quais seriam essas dicas para essa turma que está começando, né? Eu acredito muito no autoconhecimento. É isso que você, assim, como eu falei das pessoas, né, dos líderes, todo mundo tem aquilo que a pessoa é muito boa e aquilo que a pessoa então não é tão, né? Então, as fragilidades, acho que o autoconhecimento é o grande, vamos dizer assim, grande segredo da coisa, né? E eu acho que aceitação, né? Eu realmente acredito que eu tenho que aceitar o melhor e o não tão bom de mim, né? E eu tenho que ser muito compreensiva com aquilo que eu não sou muito boa, né? Porque se a gente... Não adianta ninguém... Não vou ser super, eu não sou super. Ninguém é super, só a minha mãe. Boa. Mas ela é nível sênior, né, de ser humano, é o que a gente sempre fala. Eu vi hoje um meme no Instagram dizia isso, né? Minha mãe é nível sênior. Então, assim, ninguém é perfeito, né? E a gente tem que aceitar isso e viver bem com isso. Explorar o máximo daquilo que a gente sabe, naquilo que a gente é muito bom. Eu acho que é isso, explorar os nossos pontos fortes. E explorar, né, as nossas... Mas é se conhecer. As virtudes. Né? No que eu sou muito bom, no que eu me reconheço muito bom. Né? E isso vai te levar num caminho maravilhoso. Naquilo no que eu sou não tão bom, eu posso estudar, me aprimorar para não ser tão terrivelmente ruim. E se eu tiver numa equipe, eu posso compor e buscar, que é como eu trabalho, onde eu sou mais frágil, eu tenho profissionais absurdamente bons naquilo que eu sou absurdamente ruim, entendeu? E aí você conseguir explorar o melhor. Mas eu acho que, né, na sua filha, por exemplo, que é empreendedora, né, eu acho que é isso, acho que tem um caminho maravilhoso se ela souber
exatamente o que ela está querendo e aonde ela é boa, no que ela é boa. É o autoconhecimento. O autoconhecimento é vital. Né? Quanto ao convite, eu agradeço imensamente por ter estado aqui. Foi maravilhoso, bate-papo super agradável, super confortável. Vou adorar no futuro, quando abrir esse projeto de mentoria, acho que vai ser muito legal. Eu acho que assim, eu realmente entendo o legado, né, que as mulheres, principalmente as mulheres que hoje chamam ainda atenção por estarem ocupando cargos que não são, né? Eu acho que o legal não é hoje falar, nossa, que legal que ela está, que é na presidente da CCR-USP, uma mulher, que legal. Eu acho bacana a admiração, mas eu vou ficar plena quando não for mais admirável, quando for natural. E aí, o que eu puder fazer, e eu sei que eu tenho um papel, porque ainda sou ainda é uma coisa que chama atenção, ainda é diferente, não é o habitual da gente ver, né? Do que eu puder contribuir com as outras mulheres que vêm por aí, até porque tem N mulheres, eu tenho uma filha, né? E assim, o que eu puder contribuir, eu quero contribuir, porque eu sei que, por menos que não seja não é o meu objetivo, você acabar sendo referência, não é isso, eu não faço meu trabalho para ser referência de ninguém, eu faço meu trabalho porque eu amo o que eu faço. Perfeito. E porque eu quero entregar o melhor, né, dentro do que eu faço aqui. Mas não adianta, naturalmente, por ser diferente, se torna uma referência. E se eu puder, de alguma forma, ajudar outras mulheres, né, a percorrer esse caminho com menos dor, vamos dizer assim, não que o meu caminho tenha sido dolorido, mas enfim, aprendendo com o que eu aprendi nesse caminhada, eu preciso, eu acho que é algo que eu preciso fazer. E fora isso, né, eu acho que assim, fiquei muito feliz de poder trazer para vocês aí o que a gente está trazendo para a nossa Dutra, né, o que a gente vai trazer, o que vai acontecer. Realmente vai ser uma rodovia totalmente nova quando a gente terminar esse trabalho. É o que eu falei, no trecho de São José, isso termina o primeiro trecho, né, não é todo São José, não, a gente termina todo o primeiro trecho agora em 2025. Né? Então, aqui em São José até o Canebu, ali de São Jacareí até o Canebu, já a gente vai ter um trecho totalmente diferente. As obras não vão parar, como eu falei, a gente continua investindo 1,3 bi todo ano. Né? Então, a gente vai seguir, vai até o Canebu, depois a gente continua, as obras vão continuar. Né? Mas assim, a gente vai encerrando os ciclos, e à medida que esses ciclos forem sendo encerrados, o legado que a gente vai deixar para quem vive da Dutra, do transporte, perfeito, dos relacionados, dos outros modais, vai ser um legado que... Vai ser uma mudança. Vai ser uma mudança de patamar, vai ser uma coisa que a gente até agora não tem nada semelhante. A Dutra nunca foi assim. Passados 74 anos, ela vai receber uma mudança... banho de... Um facelift, se ela fosse uma mulher. Muito bom. Né? É uma senhora que vai estar renovada. Gente, uma senhora de 20 anos, se fosse possível. É isso que ela vai ser. Muito bom. Obrigada mais uma vez, gente. Viu? Seja muito bem-vinda sempre. Muito obrigada, gente. Obrigada.